Olá, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor para você ouvinte, paz do Senhor para você que está aí do outro lado. E hoje nós vamos dar continuidade ao resumo bíblico. Nós vamos falar aí sobre o livro de Oséias. Mais uma vez eu digo, gostou do livro? Curte o canal, deixa aí seu comentário. E se quiser assistir os outros livros que já foram postados, já está aí no canal, em nome de Jesus. Então nós vamos falar hoje sobre o livro de Oséias, do profeta Oséias, irmãos. O autor é o próprio Oséias. A data em que o livro foi escrito foi 790 e 710 a.C. 790 e 710 a.C. Período, aproximadamente 45 anos, o ministério de Oséias se sobrepõe aos dois profetas, Isaías, Amós e Miqueias. Então, Oséias teve aí 45 anos sendo usado por Deus como profeta. O título é o nome do autor do livro, um dos personagens principais, Oséias. Oséias chamado o profeta com o coração quebrantado. Era conhecido como profeta do coração quebrantado, irmãos. O ministério de Oséias para o reino do norte. Nós sabemos que na época existia dois reinados, o reinado do norte e o reinado do sul. Mas o ministério de Oséias foi para o reinado do norte. Começou enquanto Jeroboão II reinava em Israel. E sucessivamente cobre o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá. O ambiente histórico deste principal livro dos profetas menores se situa juntamente antes de Israel ser exilado na condição espiritual. Era deplorável a adoração pagã e imoral a Baal e a Astarote, e com a adoração dos bezerros de ouro que Jeroboão II havia levantado em Betel e Dan. Então nós estamos vendo aí que esse livro vai tratar muito dentro da parte espiritual, que chama prostituição espiritual. Nós vamos ver isso logo mais à frente. A prostituição espiritual que tem contaminado, que contaminou Israel e hoje tem contaminado também o mundo. Onde foi escrito? Em Israel, o reino do norte. Para quem? Para o povo do reino do norte, foi o que eu tinha dito antes. A vida pessoal de Oséias ilustra detalhadamente sua mensagem profética. Quando Deus ordenou ao profeta Oséias, casou-se com uma prostituta que chamava Gomê. Ele tinha casado com uma prostituta que chamava Gomê. Em vez de ser fiel ao seu esposo amável e perdoador, Gomê voltou para os antigos amantes. Oséias mostrou diligência ao buscá-la com compaixão e ao trazê-la de volta. A mensagem de Oséias é também revelada através do significado dos nomes que ela deu aos 3 filhos, Giseel, Lohuama e Lo-Ami, que está lá no capítulo 1 do livro de Oséias. Assim como Gomes, Israel correu em busca de outros amantes, em vez de ser fiel em seu casamento com Deus. Contudo, a rebelião de Israel, sua apostasia e fornicação terminaram dando caminho para o amor de Deus. Por fim, Oséias esforçou a restauração de Israel e a nova aliança de casamento. Então, a passagem aqui de Oséias, a vida pessoal de Oséias, descreve e mostra para nós o que Deus também estava querendo no mundo espiritual.
que foi o que eu disse, que foi a prostituição espiritual, levantando imagens, adorando imagens, se prostituindo na fé, se prostituindo contra o Deus de Israel. A palavra-chave desse livro, casamento. Relata o casamento de Deus conosco, de Deus com os homens, e também relata o casamento de Oséias com a sua esposa. Perdão. Oséias perdoou a sua esposa várias vezes, teve compaixão dela, assim como Deus tem compaixão de nós. Assim como Oséias se casou com Gomer, assim um relacionamento de aliança de Deus com Israel representa seu casamento. E assim como Oséias atuou com perdão e comprou a sua esposa adúltera no mercado de escravo, que está lá no capítulo 3 de Oséias, assim Deus, com perdão, continua buscando os seus. Então não importa o que nós fazemos, não importa quais são nossos erros, irmãos. A boca de Deus, a Bíblia Sagrada, fala que Deus está com os braços abertos para nos perdoar. Deus está com os braços abertos para nos purificar. E o tema desse livro de Oséias, irmãos, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional, eterno e transformador. Quero repetir, o amor de Deus é incondicional, eterno e transformador. Nós mudamos, nós variamos, mas Deus não varia o seu amor para conosco. O amor de Deus é eterno e incondicional. Dependendo da motivação, dependendo a situação que nós estamos vivendo, variamos diante de Deus. Mas Deus não varia com nós. Aquilo que Ele nos prometeu, Ele há de cumprir. Aquilo que Ele falou conosco que iria acontecer, vai acontecer. Porque Deus não volta a tua palavra atrás. Principalmente quando se trata de salvação de almas, quando se trata de julgar almas, quando se trata de semear o céu, salvar os salvos. A palavra de Deus ela é eterna. Então o amor de Deus é incondicional, eterno e transformador. Deus nos ama o suficiente para nos castigar por nossos pecados. Deus odeia o adultério espiritual. O que é adultério espiritual, irmãos? É quando nós trazemos outras coisas e substituímos Deus. Quando nós trazemos outras coisas e colocamos no lugar de Deus, é adultério espiritual. E físico também. O adultério físico, que são casais, pessoas que são casadas e buscam relacionamento com outras pessoas. Não há nada que possamos fazer para nos separar do amor e compaixão de Deus. O interesse de Deus por todos nós se inclui o sucesso de nosso casamento. Nosso casamento com Deus tem que ser eterno. Uma vez casamos com Deus, uma vez escolhemos Deus, tem que ser eterno, irmãos. O amor não correspondido em nossas vidas pode ajudar a entender melhor a dor do coração de Deus. Então, muitas pessoas às vezes teve relacionamento, casamento e não foi correspondido. Nós entendemos como que é o coração de Deus para conosco, quando a humanidade rejeita o seu amor. Nós falamos aqui que o amor de Deus ele é pleno, ele é eterno, mas quando nós não dedicamos, quando nós não amamos Deus da forma que Ele nos ama, se torna um amor não correspondido. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é eterno. E eu te pergunto, você aí que está do outro lado da linha, como que é o teu amor para com Deus? Tem amado a Deus sobre todas as coisas? Tem se entregado a Deus? Tem se doado de Deus? E o teu chamado? Como é que está o teu chamado diante de Deus? Está parado? Está esmorecido? Está devagar? Então tudo que nós estamos falando aqui relata esse texto. Nós temos um chamado, nós temos um amor com Deus, que possamos nós colocarmos esse amor em prática. Que possamos nós dedicarmos e entregarmos o nosso verdadeiro amor para com Deus. Eu quero falar sobre o esboço desse livro, irmãos. Oséias se casa com Gomer.
que está lá em Oséias 1:1 a 3:5. Oséias 3:5. Israel comete adultério espiritual, que está lá em Oséias 4:1 a 6:7. Israel é julgado por se recusar a se arrepender. Está lá em Oséias 6:4 a 10:15. O amor de Deus por Israel promete restauração. O amor de Deus por Israel promete restauração, que está lá em Oséias 11:1 a 14:9, em nome de Jesus. Aprendemos muito com esse livro, irmãos. Aprendemos aqui que Deus tem um amor condicional conosco, que o amor de Deus é eterno, que o amor de Deus está escrito por nós, já foi escrito, vai se cumprir diante de nós. Agora é nós que temos que importar com o nosso amor diante de Deus. Nós temos que nos doarmos para Deus, nós que temos que aprender, nos colocarmos a Deus e o nosso amor a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas devemos colocar o nosso amor para com Deus. Quero orar para a tua alma em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai, te louvo e te agradeço, Deus. Quero colocar essa vida, esse ouvinte sobre as tuas mãos, Deus. Estamos concluindo aqui, meu Deus, o livro de Oséias, Deus. Para que nós possamos aprender, Deus, e dar continuidade à nossa vida espiritual, Deus. Que nós não venhamos, ó Deus, prostituir na fé, meu Deus. Que nós não venhamos, ó Deus, negar o Deus da nossa existência, Pai. Que nós não podemos, ó Deus, não devemos negar o Deus da nossa salvação. Eu coloco cada ouvinte, cada pessoa sobre as tuas mãos, para que seja tocada e abençoada no nome de Jesus. Terminamos aí, irmãos, o livro de Oséias, o resumo, do livro de Oséias. Que Deus possa ricamente abençoar a tua vida e aguarda aí os próximos resumos. E se você quiser ouvir os resumos que já foram postados, está lá no YouTube, em nome de Jesus. Tá? Nós temos lá já postado de Gênesis e até agora, até o livro de Oséias. Jesus abençoe a sua vida.